Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, dessa vez especial Outubro Rosa, o mês de fazer prevenção, principalmente as mulheres, e a gente está falando de prevenção de câncer de mama. Por isso, a gente trouxe um médico hoje, especialista, Dr. Antônio Bailão, Dr. Tony, que é como todo mundo conhece, médico mastologista do Hospital de Câncer de Barretos, cuida especificamente de mulheres que apresentam algum problema na mama, não é isso, doutor? Perfeitamente, Lu. E como é que é lidar com isso? A gente está falando muito em prevenção, mas vamos entrar um pouquinho na doença. Uma mulher que descobriu que ela tem um tumor, como é que o médico lida com esse ser humano que está com câncer num lugar tão importante para as mulheres? Você falou de uma maneira muito completa. Hoje, o tratamento do câncer de mama, a gente tem uma visão holística do tratamento. Ou seja, eu explico, e quem passou já em consulta comigo algumas vezes e com toda a nossa equipe, de que a gente não trata câncer, a gente trata a mulher, a gente trata a pessoa. O câncer é uma condição patológica, uma doença que está acometendo ela neste período, mas que vai fazer parte da história dela. Isso não vai acompanhar ela para sempre. Então, na verdade, a nossa preocupação não é simplesmente em tratar, em curar, falar o que vai fazer, mas sim, tratar e curar, obviamente, é o nosso principal objetivo, mas acolher e deixá-la tranquila. Por quê? Porque a mulher está buscando com o tratamento que a vida dela volte a ser tudo aquilo que era antes do tratamento, ou seja, não é luta contra a morte. Contra a morte, eu deixo bem claro, nenhum ser humano sobreviveu. Ninguém foi capaz de transpor. A morte é um evento natural da vida do ser humano. Que então, a gente quer adiar cada vez mais. Exatamente. Então a mulher ela vem em busca da vida dela de volta, porque ela tem seus sonhos interrompidos, ela tem as suas perspectivas futuras inacabadas e ela começa a ter que ter um outro caminho. Agora, este caminho é temporário. Passado todo o tratamento, a vida dela vai voltar a ser exatamente como era antes e digo, muitas vezes melhor, porque ela começa a valorizar e enxergar aspectos que na nossa vida do dia a dia corrida a gente acaba deixando de lado. Tem isso, você acompanha essa transformação, Sim, digamos assim. Mas antes de chegar nesse nível, ela tem um impacto muito grande. A valorização, às vezes, da mama, do seio, do peito, todos os nomes que isso aqui tem, né, é muito grande por conta da sexualidade feminina, né? E como é que você lida com isso? Não só a sexualidade, mas hoje a gente vive duas ditaduras. A gente vive a ditadura da sexualidade e a ditadura da estética. Então a mama, de fato, ela está intimamente ligada aos dois. Tanto o aspecto cosmético e social, porque muitas vezes a mulher vai usar um vestido decotado, ela não pode usar um vestido decotado porque ela tem a mama operada e tudo mais. Isso atrapalha a vida social dela. E o aspecto sexual, de tal forma que algumas se sentem incomodadas de tirar a roupa na frente do marido, que traz transtorno não só para a vida sexual, para a vida conjugal, ou seja, perturba de qualquer forma essa mulher. Mas isso é passageiro? É passageiro. Hoje, graças a Deus, o tratamento do câncer, ele contempla a questão cosmética e devolver à mulher a autoestima. Não adianta nada eu fazer um ótimo tratamento contra a doença se nos meus princípios que norteiam o tratamento não estiver incluso a retomada da mulher, a vida sexual, a vida social, a que essa mulher novamente se insira, entendeu? Na sociedade e dentro da sua casa, no matrimônio, na sua vida conjugal e sexual, como era até então. É lógico que isso precisa de um trabalho, precisa de um costume. Algumas coisas mudam, a imagem da mama pode ser alterada de alguma forma, mas de uma forma muito amena e muito aprazível. Porque nesse tratamento há vários tipos de cirurgia, né? Há o que se chama normalmente de quadrante, que é tirar um pedaço, parcial da mama, ou ao redor, né, de onde está. Há o total, que é a mastectomia. Me corrija, por favor, nessas palavras técnicas. Então, cada caso é um caso, não dá para dizer, se você tiver câncer, seu tratamento vai ser X. Exatamente. Hoje o tratamento de câncer ele segue diretrizes internacionais, que não é só no Brasil, mas o tratamento é individualizado, ou seja, a gente avalia o tratamento na medida para aquela pessoa.
Então, às vezes, um caso inicial, a pessoa tem a ideia de que vai sempre ser tratado com um quadrante. Não necessariamente. Às vezes, você tem um caso inicial que ela vai ser tratada com mastectomia. E o contrário, às vezes você acha um caso mais avançado, sempre vai ser tratado com mastectomia. Não, às vezes você vai fazer um caso avançado e vai ser tratado com o quadrante. Então, a cirurgia, ela independe basicamente, não é que ela independe, ela não leva em consideração apenas se é precoce ou avançada, ela leva em consideração outros fatores. O que eu quero deixar claro é o seguinte, independente se mastectomia, independente se quadrante, ou seja, retirada parcial da mama, a gente sempre tenta contemplar a questão cosmética, ou seja, se for quadrante e der para a gente usar uma técnica semelhante a uma cirurgia realizada por um cirurgião plástico para reduzir a mama, a gente vai fazer essa técnica. Se tiver que tirar a mama toda e a paciente tiver condições clínicas e a doença permitir a reposição imediata da mama, essa mama vai ser reposta. Que a maioria das mastectomia volta e se coloca uma nova mama. Exatamente. Que é a prótese. Que é a prótese, a prótese ou de então, silicone. a prótese de silicone, ou então os retalhos, que são a associação de músculo com prótese ou a associação de músculo, pura e simplesmente músculo sem prótese. Agora, uma dúvida muito grande de mulheres que eu encontro que falam assim, tá, eu vou lá, eles tiram minha mama, fazem o tratamento, me curam, ótimo. Mas aí na hora de voltar a mama eu vou ter que pagar a cirurgia plástica? Porque é uma plástica, né, doutor? Na verdade não é que é uma plástica, é uma cirurgia plástica não estética, na qual a finalidade é a reparação, entendeu? Mas é um ramo da cirurgia plástica, sim, tá? Na verdade é o seguinte, o fato de ser plástica não significa que vai ter custo, entendeu? O próprio Sistema Único de Saúde, entendeu? Já credenciou essas cirurgias que sejam realizadas pelo SUS e são pagas e viabilizadas pelo SUS. Agora, existem serviços que não praticam, entendeu? Primeiro, por conta, às vezes, da remuneração que o SUS impõe a esse serviço, ou então mesmo a equipe que coordena esse serviço não se sente à vontade e suficientemente experiente para estar executando essas cirurgias. Na nossa realidade, aqui no Hospital de Câncer de Barretos, graças a Deus, a gente vive uma experiência muito feliz. O SUS nosso disponibiliza, o serviço é feito totalmente pelo SUS, com apoio da instituição H Câncer Barretos, que sempre quem nos proporcionou os melhores materiais para esse tipo de cirurgia. E a equipe, graças a Deus, é muito bem preparada e muito bem formada pelo Dr. Rafael Weick, que foi quem começou a reconstrução mamária no nosso serviço, ele que formou todos nós. E, inclusive, hoje, o serviço ele disponibiliza um curso para médicos de outros estados, do estado de São Paulo, vir até aqui, aprender cirurgia de reconstrução mamária, que é o Centro de Treinamento em Cirurgia Oncoplástica, cujo coordenador é o coordenador atual do departamento, que é o Dr. Zucca, entendeu? E o pai dele, que é o Dr. Ângelo, também um dos mentores, um dos criadores da cirurgia reconstrutora e que difundiu a cirurgia no Brasil. Então, quer dizer, o Hospital de Câncer está exportando, né, esse sistema, esse conhecimento de tratar dessa mulher como um todo e, o senhor disse muito bem, devolvê-la para a vida que ela tinha antes, claro que modificada. Sim. Não tem como passar por uma experiência dessa e não mudar a cabeça, o coração, a alma, né, doutor? Mas voltar a ser a mulher que ela é. Exatamente. Né? E melhor, eu digo, às vezes elas renascem, né? Eu falo, esse é o momento da ressurreição. Porque muitas vezes elas chegam no primeiro diagnóstico de uma forma tão oprimida pela doença, pelos conceitos e preconceitos que se tem da doença. Ainda tem muito? Muito. A desinformação ainda é grande. Exatamente, a desinformação. Eu sempre falo uma frase, se câncer fosse tão complicado e tão difícil, nós iríamos mais frequentar velórios de pessoas que faleceram de câncer. E, na verdade, não. Eu mesmo fui na minha vida toda. E de trauma, de infarto, de outras comorbidades, eu já fui muito mais. Então, ou seja, até na nossa experiência prática, o câncer, embora uma doença que a maior parte das pessoas tem temor, não é na prática o que a gente encontra no nosso dia a dia como sendo a causadora dos óbitos. Entendeu? Até na nossa vida prática. Se perguntar na população, às vezes você vai encontrar pessoas que nunca foram a nenhum velório de ninguém que faleceu de câncer. Então é um temor. A verdade, o conceito vem dos antigos, dos nossos antecedentes, dos nossos antecessores, dos nossos
avós que falavam, a doença ruim, maligna, não pode falar o nome dela. Isso gerou um estigma, mas não é a doença que é ruim. É o momento em que se faz o diagnóstico da doença que pode ser ruim. A prevenção hoje é o melhor remédio. É o melhor caminho, é o melhor tratamento. Por mais que façamos cirurgias interessantes, inteligentes, a nossa cirurgia reduz muito o seu potencial de cura se não for diagnosticada precocemente. Então, a prevenção é a maior arma contra o câncer de mama. Por isso que a gente tem uma ferramenta como essa, né? O Outubro Rosa. E a prevenção é o diagnóstico precoce. É o diagnóstico precoce. Uhum. E esse diagnóstico, como é que é? A gente está falando muito para as mulheres, venham para o hospital, venham aqui para o nosso núcleo de prevenção, né? Tem um prédio inteiro, departamento de prevenção dentro do hospital, um prédio acolhedor, bonito. Esse mês com uma série de programações, de parcerias, até massagem vai ter aqui esse mês, né? Doutor, a gente fala muito isso, né? E isso salva a vida mesmo? Salva. Só para você a gente não está falando da boca para fora mesmo? Não. Só para você ter uma ideia de dados internacionais de centros confiáveis, Holanda, Suécia, Estados Unidos. Se conseguíssemos fazer o rastreamento para mulheres acima de 40 anos, no qual alcançaríamos 70% da população, nem 100% da população feminina, 70%, a mortalidade por câncer de mama cairia pelo menos em 35%, só com essa medida. E é isso, né, doutor? Então vamos fazer o convite. Vamos fazer Outubro o convite. Rosa, levar a mulheres façam a prevenção. Obrigada, doutor Tony. O programa está sempre à disposição, quando quiser voltar. Mas a gente tem outra entrevista, fique conosco. E agora a nossa outra entrevista é com a Mileide. A Mileide é atriz, Mileide Brits, e ela teve uma experiência com o câncer, né, Mileide? Sim, transformou essa experiência em filme. De onde veio essa ideia? Olha, essa ideia, assim, veio tão de repente, porque eu escrevi o roteiro no mesmo dia que eu recebi o diagnóstico. Que situação você recebeu esse diagnóstico? Como é que foi? Foi no exame de prevenção? Eu sentia o tumor há muito tempo. Eu sabia que eu tinha, mas sabe aquele ponto cego que você não quer ver, não quer falar, não quer ouvir, não quer ir ao médico? Você passou por isso? Passei por isso. Aí, quando eu recebi o diagnóstico, que é um sofrimento para todas, né, imagino, e que a gente tem pouco conhecimento do que acontece, tratamento e tal, antes de começar. E aí eu cheguei em casa e pensei assim, não consegui dormir à noite, pensei, eu preciso fazer alguma coisa de bom com isso para outras pessoas, para outras mulheres. Então eu vou fazer esse documentário para alertar para isso, do quanto que é o sofrimento de você não ir atrás. Tá, então, assim, o que você passou esse momento de rejeição, que você desconfiava, você não tinha certeza de nada. Não tinha. Desconfiava, mas adiava, né? Vamos dizer assim, isso. A saída ao médico para fazer o exame. Para não ter a certeza. Isso você não recomenda para as pessoas? Não, de jeito nenhum. Foi um jeito de você fazer um meia-culpa até. Foi até um meia-culpa e dizer, olha, acontece de verdade mesmo. Você não vai, ele cresce, dá metástase. Porque quando eu fui já estava com metástase. Que é importante... É um depoimento corajoso o seu, porque a maioria das mulheres que passam, e não é só você, muitas mulheres que passam por isso, não contam que passaram por isso, né? Que adiaram demais. Né? A maioria não assume isso, né? Você assume com essa coragem. E assume também a metástase, dizer, olha, eu tenho metástase no pulmão, e por conta de eu não olhar para mim, não cuidar de mim. Sabe, hoje... eu posso dizer que eu sou uma mulher completamente diferente do que eu era antes de descobrir a doença. Porque hoje eu olho para mim, tanto na aparência, procuro me cuidar mais, procuro cuidar bem da minha alimentação, do que eu como, dos meus sentimentos, que é muito importante no tratamento isso. Você não se deprimir. Primeiro ter fé em Deus, né, que eu tenho muita. Na vida, querer viver. E o meu tumor só com a químio diminuiu 80%. 80%? 80%. E já num estágio que não era avançado. Tão inicial, né? 10,5 por 8,5 é do tumor. E você conseguiu essa vitória? Consegui essa vitória. E tudo isso está no filme? Não, porque o filme foi só
do diagnóstico e até a aceitação desse diagnóstico. Eu não estava aqui em Barretos ainda, não estava tratando ainda, porque o médico que me indicaria para Barretos estava fora de Sertãozinho, estava de férias. É um filme sobre aceitação. É um filme sobre aceitação. Como é que eu posso ver esse filme? Que agora eu estou curiosíssima. Eu acredito que quem está assistindo está curiosíssimo também. O filme tem um nome, se chama A Leveza do Tempo. É Milady, que o diretor que quis colocar Milady, que eu não queria, mas que é o seu nome. Que é o meu nome. Milady, A Leveza do Tempo. Se eu fizer uma pesquisa no Google ou diretamente no YouTube, fica fácil de encontrar. Fica facílimo. E ali você se expõe. Sim. Até que bastante, que eu vejo hoje e penso assim, que coragem que eu tive. Foi uma terapia para você? Para mim foi. Para mim foi. E você acredita que você possa ajudar outras mulheres com essa experiência? Porque eu também, sempre que eu tenho oportunidade de exibir o filme nos centros, né, comunitários, em posto de saúde, abro para uma conversa, né? E tem várias mulheres, tenho percebido várias mulheres com o tumor e com medo e não quer ir de jeito nenhum ao médico. Isso é muito mais comum do que a gente acha. Então, infelizmente. eu pensei que não, pensei que foi só eu. Não, é muito mais comum do que a gente acha. A gente acabou de falar com o doutor aqui e ele falou que é um processo histórico isso, né? Porque antigamente o câncer matava muito mais. Hoje, com a prevenção, evidentemente que as pessoas convivem muito melhor depois de tratar a doença, vivem às vezes muito melhor. Você mesmo está me contando isso, que hoje você é uma pessoa que se acha uma pessoa melhor. Eu digo que se não fosse um tratamento tão agressivo que a químio, eu sofri muito na químio e muitas vezes fatal, né? Eu passaria tudo de novo. Sim. Nossa, isso é difícil falar, né? Porque eu tinha que aprender muitas coisas, que ia ser difícil aprender com a vida rolando certinha, sabe? Indo bem, assim, normalmente. A gente aprende muito com a dor. Aprende. Infelizmente aprende. Não devia ser assim, né? Mas é. E isso você quis passar para as outras pessoas? Isso eu quis. Mas hoje, a gente está no Outubro Rosa. Você está aqui dando o seu depoimento de lutadora, porque quando você descobriu, teve a certeza, né? Do diagnóstico da doença. A doença já estava um pouco maior do que deveria estar, se você tivesse ido mais no começo. Esse depoimento você quer que sirva para outras mulheres? Exatamente. Eu digo assim, que é um filme que eu jamais gostaria de ter feito, porque é um filme da minha vida. Como atriz, você não quer estrelar esse filme como documentário, né? E também eu fiquei um pouco mal depois que eu filmei, fiquei uns 2 dias de cama, porque mexe muito com o emocional, né? Você fica revivendo tudo o que você já sentiu um dia, né? E hoje? Como é que é a tua vida hoje? Minha vida hoje é normal. Você passou pelo tratamento já fez todas as rádios. Agora eu tomo hormônio e não vou operar, isso eu acho importante de dizer também. Quer dizer, o teu caso específico... No meu caso, não vou operar, porque a metástase quer dizer que o câncer já está na corrente sanguínea. Então, não adianta, mas quando eu ouvi isso, eu pensei que fosse a morte. Mas não é a morte, tem tratamento. Olha, eu estou há 1 ano, Você é a maior prova disso? Estou fazendo aniversário de 1 ano agora, que eu digo que eu vou fazer uma festa de aniversário de 1 ano. Hoje eu levo uma vida completamente normal. Eu corro, caminho uns 6 quilômetros por dia. É mesmo? Faço ginástica ao ar livre, academia ao ar livre. Faço todo o meu trabalho. Você não é doente, você é uma pessoa que convive com uma doença. Eu entendi que é assim. Lembra do conjunto numérico em matemática? A parte da intersecção? Eu não sou o conjunto... A doença não é mais, para mim, o conjunto todo. É apenas a intersecção. É uma parte da minha vida. Eu não sou a doença. Eu tenho a doença, tenho consciência disso, tenho que tratar certinho, absolutamente certo, tomar o remédio absolutamente no horário certo e, muito importante, cuidar da alimentação. É um processo de autoestima também, de gostar de si mesmo, respeitar os horários da medicação, respeitar a alimentação. É um processo de se amar? Eu acho. A hora que eu comecei a prestar atenção no que eu
ingeria, o que passava pela minha boca, ia para o meu organismo, eu tomei um susto, porque eu comia muito mal. Eu achava que eu comia bem. Mas não, hoje eu sei o que é comer bem. E é também um processo de autoestima, porque você está mandando para o seu organismo alimentos mais saudáveis, né? Fruta, verdura, legumes, não como mais tanta carne, uma vez por semana, como mais peixe. Quer dizer, foram todas decisões que você tomou por causa do diagnóstico. Por causa do diagnóstico. E você acha que hoje, depois dessa experiência toda, quando uma mulher tira um dia da sua vida, seja agora no Outubro Rosa, ou seja depois, porque né, os exames continuam aí, o nosso departamento de prevenção continua ativo o ano inteiro, não é só em outubro. Quando essa mulher ela tira um dia da vida dela para ir lá fazer o exame, isso também não é se amar? Com certeza. Isso também não é autoestima? Com certeza. Com certeza. Não é tão importante quanto passar o batom, Você não vai quanto a fazer florzinha, manicure. essa flor linda que você está no cabelo, não é? A mesma importância que você tem para manicure, fazer uma cirurgia plástica, né? Fazer lipo, as rugas, tirar né? as rugas, fazer lipo, né? Então, a mais importante de todas hoje é realmente fazer a prevenção. Mileide, obrigada pelo seu Eu que depoimento. agradeço. Viu? E aí a gente vai agradeço repetir. muito a esse hospital maravilhoso, que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. É o Hospital do Amor mesmo. É o né? Hospital do Amor mesmo. Mas vamos repetir o nome eu do devo filme? tudo isso, grande parte do tratamento aqui, do que eu ouvi aqui, do que os médicos falavam comigo, que me ajudou a dar essa virada. Vamos falar de novo o nome do filme, como é que eu acho? Mileide, A Leveza do Tempo. Lembrando que Mileide se escreve com EI, né? É como se pronuncia, Como se pronuncia. M-I-L-E-I-D-E. É só Brites procurar também. no Google aí, nas ferramentas Google, de busca ou isso. diretamente no YouTube. Isso, Certo? exatamente. Assistam, gente. Eu tô louca já para assistir. Eu não assisti ainda não, mas hoje ainda, certeza de eu assistir. Assistam o filme, assistam os nossos programas. A gente está sempre aqui também na internet, no www.hcancerbarretos.com.br. Até a próxima, Outubro Rosa.